E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada traz como novidade os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e também dos confrontos decisivos da Copa do Brasil, né? Ontem nós tivemos o Cruzeiro numa jornada infeliz, né? Um placar muito ruim, mas hoje tem várias partidas, nessa quinta-feira também, e todos os melhores momentos de todas as partidas em alta definição, logo após o apito final lá no aplicativo do OneFootball, que é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro perdeu ontem por 3-0 para o Fluminense no Mineirão. A gente já falou bastante sobre as partidas, né? Especialmente o sabor amargo que ficou depois de uma atuação que foi muito melhor do que o placar reflete. Quem olha para o 3-0 com o Fluminense vai pensar que foi um amasso, que os caras realmente foram muito melhores que a gente, e não foi o caso, né? Até os 70 minutos de partida o placar ainda estava em 0-0, o Cruzeiro teve suas chances, jogou com muita coragem, não foi eficiente no ataque, cometeu falhas defensivas muito graves ali na reta final e tomou os 3 gols que deixam esse placar injusto, mas não a classificação, tá? Porque acho que de fato o time do Fluminense é bem melhor que o do Cruzeiro e era a obrigação deles passar mesmo. Agora é olhar pra frente, restam aí 21 partidas nessa Série B, o Cruzeiro está na liderança da competição e não venceu nos últimos 3 jogos, né? A gente precisa voltar a ganhar nesse duelo contra o Novo Horizontino no domingo, no Mineirão. Os ingressos já estão à venda, então é importante também que a gente veja aquele apoio da torcida que teve ontem após o apito final se refletindo em ingressos, né? Se refletindo em gente lá no estádio, empurrando o time, porque se o Cruzeiro tiver o nível de exibição que teve contra o Fluminense, contra os adversários da Série B, vai ser muito difícil tirar ponto da gente. O técnico Paulo Pessolano se disse orgulhoso da coragem demonstrada pelos jogadores e que se eles seguirem jogando com essa mesma intensidade e ambição, somos grandes candidatos a subir. Que agora é hora de descansar, se preparar para o próximo jogo, porque um time como o Cruzeiro não pode ficar 4 jogos sem vencer. E acho que se qualquer torcedor do Cruzeiro falar que faltou raça para o time ontem, vai estar fazendo uma avaliação absolutamente injusta, né? Porque realmente os caras entregaram tudo que tinha. Faltou qualidade técnica? Sim, tanto na frente quanto na parte defensiva, isso é nítido, muitos erros e tudo mais, algum nervosismo, isso é natural, gente. Vamos lembrar que o Cruzeiro não tinha uma dessas noites decisivas de Copa do Brasil ou Libertadores desde 2019, né? Então esse elenco também não está tão habituado a esse tipo de jogo, vale como experiência e agora a gente precisa ganhar no domingo até para manter o 100% de aproveitamento jogando no Mineirão pela Série B, porque isso tem sido a base para a gente conseguir subir. A respeito da sua expulsão, o Pessolano reconheceu que é um aspecto que ele precisa melhorar como treinador, mas que ele pede intensidade aos jogadores e precisa ser também intenso fora do campo. E reiterou as reclamações por causa daquele corte de braço do Manuel e o pênalti do Arias no Luvanor. É claro que o técnico precisa ser um pouco mais equilibrado ali na beira do campo, né? Evitar esses cartões amarelos, essas expulsões que o Pessolano já, digamos assim, derrapou em diversas oportunidades nessa temporada. Mas convenhamos que ninguém tem sangue de barata, né? E quando a gente considera o contexto dessa eliminatória, em que a gente enfrentou um adversário que tecnicamente já era melhor que a gente, nós fomos bastante prejudicados lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que ninguém esqueceu aqui daquele toque de mão do Fábio fora da área, que provavelmente geraria inclusive a expulsão dele, mas a arbitragem convenientemente não viu. No jogo de ontem, tanto o cartão amarelo para o Adriano quanto para o Machado vieram depois de reclamações por causa de erros cometidos pela arbitragem, assim como a própria expulsão do Pessolano. É muito nítido o toque de braço do Manuel naquela jogada, não era cartão vermelho não, gente, ele era uma falta, era cartão amarelo, mas era uma falta perigosa para o Cruzeiro. O Manuel esticou o bração, meteu a mão na bola. Isso foi muito nítido. A arbitragem fingiu que não viu. Aí logo depois tem aquele lance do pênalti que eu vi algumas pessoas. Ah, esse lance parece o do Ronaldo com o Gil lá de 2010. Para mim não tem absolutamente nada a ver, tá? A jogada do Luvanor é ele indo em direção à bola, o John Arias chega e simplesmente dá um tranco nas costas dele. Aquele lance do Gil com o Ronaldo foi um cruzamento na área em que os dois subiram para disputar a bola, o Ronaldo mata a bola no peito, cai no chão igual uma jaca podre, porque já estava
quase com esse shape que ele tem hoje, né? Então, assim, para mim são lances completamente diferentes e quase todos os árbitros brasileiros marcam aquele pênalti ali que o Arias cometeu no Luvanor, que o Klaus não quis marcar. Acho, inclusive, que se fosse do outro lado, ele marcaria. Porque a gente pode xingar o Rafael Klaus de muita coisa, mas caseiro ele não é, tá? Ele realmente é um juiz, inclusive, que gosta de aparecer, né? Parece que gosta de ser confrontado, ser xingado e tudo mais. Se pudesse, inclusive, apitaria com abóbora em cima da cabeça. Mas enfim, gente, juiz ruim no futebol brasileiro, praticamente não, todos são péssimos, tá? O Rafael Klaus é um dos menos piores, mas já tinha apitado muito mal aquele jogo Cruzeiro e Remo que a gente ganhou nos pênaltis, né? Já tinha nos prejudicado ali e dessa vez, mais uma vez, fez uma grande de uma sacanagem com o Cruzeiro. E, gente, essas sacanagens de arbitragem, elas normalmente não são feitas pelo árbitro no campo. Isso aí já começa na escala. Se vocês não lembram, no jogo de ida no Maracanã, colocaram um árbitro para apitar que nem árbitro FIFA é e que é conhecido por ser um árbitro extremamente caseiro, né? Tudo ele dava a favor do Fluminense. No jogo de ontem botaram um juiz que é exatamente o oposto, né? Ele não é caseiro, ele gosta de aparecer e tudo mais. Enfim, Rafael Klaus sendo Rafael Klaus, mas a gente não pode resumir a derrota do Cruzeiro ou essa eliminação apenas à arbitragem, tá? Ontem o nosso time teve muita entrega, mas os erros defensivos e as falhas na finalização também são inegáveis. E o Klaus, inclusive, relatou na súmula que o Pessolano pediu desculpas a ele após a partida e tudo mais, né? Eu acho que se o Pessolano tem que pedir desculpa a alguma coisa, não é pela expulsão, não é por ter ido para cima do juiz ali e supostamente tentado agredir, o que claramente não ia acontecer, né? Mas enfim, eu acho que ele tem que pedir desculpa pra gente por ter colocado o Rômulo em campo, né? Porque assim, vocês vão me desculpar, o Rômulo, ele parece ser um bom coach, ele pode ter vestimentas alternativas, talvez ele tenha até vocação para ser um bom raposão, mas como jogador de futebol profissional no nível exigido pelo Cruzeiro, ele não tem a menor condição de jogar, tá? E muita gente até chamou a atenção sobre isso, e é verdade. Teve um momento em que o Machado chamou a atenção do Rômulo, estava xingando o Rômulo porque ele estava desatento, não estava marcando ninguém. Ô, gente, o Machado te chamar a atenção porque você não tá marcando alguém é tipo o Snoop Dogg falar que você tá fumando muita maconha, entendeu? Tipo assim, tem coisa errada, você tem que rever a sua condição. E eu não tô falando aqui o Rômulo tem que aposentar. Isso aí é uma decisão absolutamente dele, é da vida dele. E infelizmente ainda tem mais 1 ano e meio de contrato com esse cidadão. Mas jogar no Cruzeiro, numa Série B e pensando numa Série A que a gente espera estar no ano que vem, esse camarada não tem a menor condição. Os 3 gols saíram a partir da entrada dele e a gente nota ele completamente perdido na jogada dos 3 gols. Pega lá o replay que vocês vão ver. Uma notícia ruim do jogo de ontem envolve o William Oliveira. O volante saiu ainda no início da partida sentindo dores no ombro após um lance em que se jogou na bola para tentar bloquear um chute e caiu de mau jeito. Ainda não há um posicionamento oficial do Departamento Médico do Cruzeiro, mas segundo informações lá do Samuel Venâncio, a situação preocupa. Tomara que não tenha sido nenhuma fratura, mas pelo que indica ali a forma como o William Oliveira saiu, que ele não conseguia nem correr, né? Ele tentou dar uma corridinha, sentiu o ombro, já precisou sair, provavelmente será desfalque aí por algumas semanas, se não meses, tá? E aí a gente vai ter que achar soluções, pode ser o Adriano, pode ser o Machado, pode ser que alguém seja contratado, né? Já que o Fernando Henrique lá do Grêmio agora parece definitivo que ele não vem mais, então é possível que o Cruzeiro busque mais um volante no mercado. Mas se eu fosse o Pessolano, eu olhava com um pouquinho mais de carinho lá para a base, não necessariamente para o Mitkov, que é um jogador que ele já deu várias chances, mas para o Ageu, que é um bom volante, é um cara que sabe fazer esse papel, né, de ajudar na marcação e de chegar bem no ataque, é um cara que está bem lá no sub-20 e eu acho que mereceria ter um pouco mais de oportunidade. Se o William Oliveira é uma notícia ruim, o Pedro Castro se tornou uma boa notícia. Ele não jogava há muito tempo e mostrou ter qualidade para ser pelo menos uma peça no elenco. O Pessolano deixou claro na coletiva que ficou muito feliz com a atuação dele e que vai rever a sua situação no clube. Eu gostei da sinceridade do Pessolano, que falou de uma forma muito clara na coletiva. O Pedro Castro e o Vagninho não estão sendo relacionados, não estão jogando, porque a gente não pensa em contar com esses jogadores até o final da temporada. E ele até fala, né, no caso do Pedro Castro, ele jogou tão bem que eu estou revendo essa situação. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço do atleta, porque ainda que o Pedro Castro ali no final tenha sentido cãibras, estava claramente só o pó da rabiola, se ele não tivesse treinando muito sério nessas semanas aí, ele não tinha aguentado meia hora no ritmo que o jogo foi ontem.
tá? Então ele realmente é um jogador que tá treinando firme na Toca da Raposa, esperando essa oportunidade, e a oportunidade apareceu, e acho que dentro das limitações do elenco, das limitações até físicas desse jogador, ele conseguiu fazer sim uma boa partida, e eu torço para que ele continue no Cruzeiro, tá? Ainda mais agora com essa possível ausência do William Oliveira por um longo período. Tomara que ele jogue, que ele consiga se firmar por aqui, porque o Pedro Castro jogou bem em outros clubes, no Avaí, no próprio Botafogo. Já com relação ao Vagninho, eu acho que talvez uma saída possa ser mais interessante para todo mundo, até porque o Cruzeiro está contratando alguns atacantes, né? E o Vagninho, que já está com pouco espaço, deve ficar com ainda menos espaço no elenco. Tá? Então assim, o jogo de ontem ele entrou, teve aquela chance de gol que ele desperdiçou e tudo mais, não apenas por aquele jogo, né? Mas pelo fato dele já estar com um desgaste grande com a torcida e tudo mais. Se tem realmente vários clubes interessados nele, como dizem que tem, né? O Sport, o Guarani e tudo mais, acho que uma saída do Vagninho pode ser boa para todo mundo, por mais que seja um jogador que quando foi contratado eu tinha muita expectativa, achei que ele ia vingar, que ele ia nos ajudar como ajudou o Curitiba, mas até agora nada. E sobre o Fábio, só para ninguém falar que eu não falei, né, como diz o outro, e assim, a gente ficou naquela, pô, vai ter aplauso, vai ter vaia, vai ter xingamento, gente falando que ia julgar treino Fábio. No final das contas teve tudo, né, teve basicamente tudo, porque uma torcida é isso, gente, não tem um comportamento único, um comportamento padrão, cada torcedor enxerga da sua forma, e se não vai partir para violência, porque jogar coisa nos outros é algo que não pode, né, porque não pode, você não pode jogar um trem na cabeça de alguém, a lei não te permite fazer isso, né, e ainda tem o detalhe que isso poderia prejudicar o clube. Agora, aplauso, vaia, isso aí é de cada um, acho que tudo teve seu momento ali durante a partida. Aí vem o pessoal falando, nossa, que desrespeito vai ao Fábio. Ah, pro inferno, viu, irmão? Eu, sinceramente, acho que é muito mais desrespeitoso era se a torcida ficasse gritando o nome do Fábio durante o jogo. Durante o jogo, irmão, é adversário que conseguiu nos superar, né? Mas eu fiquei muito puto porque o Cruzeiro não chutou uma bola no canto, né? Foi tudo em cima do Fábio e ele, bem colocado, fez boas defesas. O Cruzeiro oficializou a contratação de Marquinhos Cipriano, emprestado por uma temporada pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Anunciado como lateral esquerdo, o jogador de 23 anos pode também ser opção para jogar pelos lados do ataque. Na coletiva de ontem, o Pessolano até falou rapidamente sobre aí os novos contratados, né? E ele citou que o zagueiro Luiz Felipe e o Marquinhos Cipriano são jogadores que ele enxerga a médio e longo prazo, tá? Não são jogadores que devem chegar com o status de titular. Ele vai observar nos treinamentos e se eles estiverem jogando num bom nível, terão oportunidades. Já no caso do Bruno Rodrigues, o treinador considera que é um jogador pronto e que chega aí realmente para jogar, né? Eu tô na expectativa de que o Bruno Rodrigues qualifique bastante o nosso setor ofensivo. E sobre o Cipriano especificamente, é muito nítido que é um jogador que não conseguiu vingar no futebol europeu, né? Ele não conseguiu cumprir aquela expectativa que havia no momento que o Shakhtar buscou ele no São Paulo, acabou ali jogando de lateral esquerdo, a última temporada no Sion oscilante, né? Teve alguns momentos bons, outros nem tanto. Vai ter vídeo de olheiro sobre o Marquinhos Cipriano sim nos próximos dias aqui no canal. E a grande especulação do momento é Ricardo Goulart. O meia rescindiu o contrato com o Santos, está livre no mercado e vários setoristas confirmam que existem sim conversas para um retorno ao Cruzeiro. No Peixe, o Goulart fez 30 partidas com 4 gols e 3 assistências. Foi o André Hernan que trouxe essa possibilidade inicialmente, né, do Ricardo Goulart retornar ao Cruzeiro, de que existem sim conversas, e desde então vários outros veículos também têm falado a respeito. O Bahia é outro clube que está interessado no Ricardo Goulart. E por que ninguém da Série A está especulando o jogador? Porque o Goulart já fez mais de 6 partidas na Série A, então nesse momento ou ele vai para o exterior ou ele vai para um time de Série B, né? Cruzeiro e Bahia nesse momento parecem ser os clubes aí que já demonstraram algum interesse, que estariam em conversas com o atleta. E como a gente falou na live de ontem, né, o Ricardo Goulart é um jogador que traz algumas incógnitas, porque ele precisaria se adequar a pelo menos 2 situações que não é fácil. A primeira é o aspecto financeiro. Segundo matéria do Goal.com, o salário do Ricardo Goulart é para lá de R$600 mil no Santos. Aqui no Cruzeiro, sinceramente, eu acho que o que o Cruzeiro ofereceria para ele seria no máximo 1/3 disso aí, que já é um puta de um salário também, e eu nem sei se o Ricardo Goulart mereceria, tá? Ele tem uma história aqui no clube, certamente se ele vier para o Cruzeiro, a torcida vai apoiar pra caramba, especialmente aqueles torcedores que gostam muito de uma grife, né? Então o Ricardo Goulart se enquadraria no tal camisa 10 que tanta gente fica pedindo, por mais que ele nunca tenha sido um meio armador. Mas eu acho que além da questão financeira, tem um grande
grande empecilho aí num retorno do Ricardo Goulart, que é essa questão tática. É difícil a gente pensar em encaixar dois jogadores que não são intensos, né? O Ricardo Goulart não tem conseguido entregar isso e o Edu não é um jogador que consegue aplicar intensidade por muito tempo nos jogos. Então, assim, talvez para eles se revezarem ali no comando de ataque, é possível, mas você vai gastar uma grana violenta num salário, no maior salário do elenco, para ser um cara reserva, um cara que vai entrar de vez em quando? Não sei. No jogo de ontem a gente viu em vários momentos o Cruzeiro tendo uma dupla de ataque, né? Que era Luvanor e Edu. Mas o Luvanor a gente pode falar que ele é ruim e tudo mais, que ele não é um exímio finalizador, porque não é. Mas o Luvanor se entrega pra caramba, corre pra cacete. O Ricardo Goulart não consegue fazer isso. Então eu imagino que no final das contas, um possível retorno do Goulart pro Cruzeiro nesse momento depende muito mais dele do que do Cruzeiro, tá? Espero que o nosso clube não faça nenhum tipo de loucura, que realmente, se o Cruzeiro enxerga a possibilidade de trazer, fala assim, é isso aqui, Goulart, o projeto é esse, você quer ou você não quer? E aí se o jogador quiser se adequar, quiser fazer um esforço físico, financeiro para voltar para o Cruzeiro, beleza. Se ele preferir ir para outro lugar, até porque eu acho que hoje o Bahia, com esse papo aí de fazer parte do Grupo City, talvez tenha até um potencial financeiro bem melhor que o nosso, então acho que o Bahia vai oferecer um salário mais alto que o Cruzeiro. Se ele quiser ir para lá, que seja feliz. É óbvio que é um jogador muito querido pela torcida do Cruzeiro, pelo que fez aqui em 2013 e 2014, né? Só acho muito importante que a gente tenha em mente que aquele Ricardo Goulart não existe mais, é outro jogador, tem qualidade técnica? Tem, sabe finalizar, provavelmente o Ricardo Goulart é um jogador melhor do que a grande maioria dos nossos atacantes no aspecto técnico, mas fisicamente o jogo dele hoje é muito mais limitado, ele não é aquele cara de movimentações inteligentes, de super arrancadas como ele conseguia fazer, então a gente tem que se adequar a essa nova realidade para não criar falsas expectativas, né, e possivelmente se frustrar com um jogador que tem um status, se não for de ídolo, muito próximo disso, né, porque o cara jogar 2 anos no clube, ganhar 2 campeonatos brasileiros sendo destaque como ele foi, realmente é um atleta extremamente querido aqui no Cruzeiro. Minha sensação, minha opinião é que no final das contas ele não virá, tá? Mas se vier, vai ter todo o nosso apoio, obviamente. Para fechar, o Cruzeiro entrou com um pedido de recuperação judicial para renegociar suas dívidas em um valor superior a 500 milhões de reais. Nessa quarta-feira, o pedido foi aprovado pela Justiça e o clube vai apresentar nos próximos 60 dias um plano de pagamento aos credores. Tem muitas variáveis aí dentro desse processo de recuperação judicial, eu realmente entendo muito pouco da matéria, tá? Mas pelo que eu entendo, o princípio básico é o seguinte, você faz ali um processo que é conduzido por alguém designado pela Justiça, né, por 2 escritórios de advocacia, inclusive, e esse pessoal vai tentar mediar algumas negociações em que o Cruzeiro vai tentar descontos para pagar essas dívidas que tem da forma mais breve possível. Aqueles credores que aceitam descontos maiores são pagos primeiro, quem não quer papo, quem não quer dar desconto, vai ficando por final da fila. Outros clubes já passaram por processo semelhante, inclusive o próprio Bahia, né, que está aí agora tentando contratar o Ricardo Goulart, e acho que esse é apenas mais um passo importante nesse processo de recuperação do Cruzeiro, dentro e fora de campo, e principalmente da imagem, né? Eu espero, inclusive, que no futuro, eu não quero que o Cruzeiro seja forte como foi no passado, eu quero que o Cruzeiro seja muito melhor do que ele já foi, tenha de fato um crescimento sustentável, não esteja mais à mercê de arroubos de malucos, de presidentes, de diretores e tudo mais. Enfim, eu acho que esse é o processo que está sendo feito de forma correta. Vamos aguardar então esses 60 dias aí, e é um processo longo, tá, gente? Não vai, a dívida de 1 bilhão não vai sumir do dia para a noite, é até 10 anos para fazer o pagamento, né? E as coisas vão caminhando lentamente, mas eu acho que a gente está indo no rumo certo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!